para que vocês já possam acompanhar a nossa matéria de hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje, deixa eu ver aqui, o áudio e a imagem estão ótimos. Obrigado, meu querido irmão Oderci. Deus abençoe a sua vida, a diaconisa Luciene, né, sua esposa, e a sua casa. Obrigado pelo feedback. Então, bem, o áudio bom, a imagem boa, só nos falta agora o conteúdo. Vamos lá? Conteúdo na tela, introdução à bibliologia, né? A bibliologia, ela é uma matéria muito importante dentro da teologia, porque ela é a base escriturística, ou seja, a base registrada, a base tangível. É o livro da Bíblia, né? Deixa eu até pegar minha Bíblia aqui para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui embaixo alguns livros. Então, bibliologia, em última análise, para que você compreenda do que trata a matéria, ela é o estudo da Bíblia, né? do que se refere à Bíblia, desde a construção da Bíblia, e quando eu falo construção, não estou falando ela em papel, como temos aqui. Nós falamos ela da construção da Bíblia na origem, como ela começou, como ela iniciou, quais as línguas, quais os materiais foram usados, né? De que forma ela chegou até nós hoje. Então, e qual a sua autoridade? Então, a gente vai tratar hoje disso, né? A introdução à bibliologia se trata de trazer você a um entendimento inicial do estudo do livro que fundamenta a nossa fé. A nossa fé, ela não é fundamentada em uma religião. A nossa fé, ela é fundamentada no que podemos aferir como verdade, como conceito, como princípio. E de onde vem isso? Nós temos a transmissão, então, portanto, da Bíblia, né, a palavra de Deus, como a nossa verdade absoluta, né? Amém. Deus abençoe os irmãos. Agora, iniciando a nossa matéria, nós podemos ver. A disciplina trata do quê? Exatamente disso. Ela trata da... Deixa eu mudar aqui. Não sei se vai dar... Tomara que não dê nenhum percalço aqui. Estou mudando a tela de lugar para facilitar aqui a minha... Isso. Mudei, não teve problema. A disciplina, ela trata do estudo da Bíblia de maneira sistemática. Por isso, aqui nós temos a palavra sistemática. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para mim. Muito bem. A palavra sistemática é sublinhada. Por quê? Por que sistemática? Porque não é um estudo panorâmico onde analisa os 66 livros de forma como um todo. Não, é um estudo que ele se subdivide. A bibliologia, ela vai se subdividir em analisar materiais, por exemplo, analisar a língua, né? Em que língua? Foi em português? Nós temos ela hoje em português, mas ela foi escrita em português? Em que língua ela foi escrita? E se ela não foi escrita em português e hoje ela está em português, como dizer que o que temos aqui, de fato, está de acordo com aquilo que foi escrito? Compreende a pergunta? Uma das coisas que todo seminarista precisa treinar é a habilidade de questionar. A religião, ela não gosta de questionador. Não gosta. Quando eu digo assim, me refiro à religião no sentido pejorativo mesmo, né? Ela não gosta da questão do questionamento, né? Questionar nunca foi uma coisa que agradou a certas pessoas. Então, questionar é necessário. O seminarista, ele precisa ter a curiosidade, né? Por que assim? Por que dessa forma? Quem disse isso? Mas por que é assim? Né? Porque na pergunta, da pergunta com sabedoria, com interesse sincero, que se busca a verdade.
A verdade só pode ser alcançada a partir da pergunta. Quando você aceita tudo, você aceita o pacote, você tem tudo como sendo verdadeiro para a sua vida, sem que você questione, você pode incorrer em manipulações, você pode ser conduzido a decisões que você não tomaria a princípio devido à questão do não questionamento. Então, se nós temos a Bíblia hoje, precisamos entender que foi necessário um longo tempo. Foram pelo menos 1.600 anos. Veja bem, mais de 16 séculos. A Bíblia escrita, transmitida e para chegar até nós. Então, precisamos olhar com muito carinho, tá? Para que a gente não se perca. Seu objeto de estudo são os 66 livros canonizados. A gente vai falar um pouco sobre isso, o que significa canonizados. Reconhecidos como a única regra infalível de fé e prática. Eu já quero abrir com uma certa polêmica, uma pontinha de polêmica. Vou até beber água. Se a Bíblia é a única regra escrita infalível da fé, de fé e prática, perdão, por que há pessoas, até pastores, propondo atualizar a Bíblia? E quando eu falo a proposta de atualizar, não é atualizar no sentido como tem, por exemplo, versões, né? Como a Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Fiel, e a King James, e tantas outras versões da Bíblia. A NVI, a nova versão internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, né, que ela pega termos ali de 1990, 1983, e ela traz para 2020, 2015, termos, conceitos, né? Não se trata disso. Não se trata de atualizar no sentido da adequação linguística da Bíblia, né? Esse é um conceito interessante, porque você vai torná-la mais acessível possível a essa geração. A minha geração, eu tenho 41 anos do Evangelho, então imagina, a minha geração tinha uma linguagem que a geração de hoje não tem, né? Há conceitos ou há termos que nós usávamos, quem aqui é acima de 30 sabe disso, vai ter conceitos que mudaram. Então, a geração de hoje precisa ser alcançada. Então, quando a Bíblia ela atualiza no sentido linguístico, ela alcança um propósito. Mas quando ela se atualiza no sentido dos princípios, dos valores, se adequando a valores dessa geração que está contaminada pelo pecado, que está imersa em práticas repugnantes à visão bíblica, ou seja, práticas que afastam o homem de Deus, violência, falta de amor, egoísmo, desvios de conduta dentro da própria igreja. Então, quando você olha essa geração de hoje, você vê que adequar a Bíblia a essa geração é fazer a Bíblia perder o sentido. Então, essa proposta de adequar a Bíblia no sentido de princípios, valores, é demoníaca. Eu afirmo isso sem medo de errar. Não é uma proposta que vem de um coração natural. Ela só pode ter vindo, de fato, engendrada pelo próprio inimigo. Não tem como. Porque somente ele quer fazer com que a palavra de Deus, né, ela possa se adequar a esse mundo. E quando nós lemos Romanos, capítulo 12, versículo 1, me perdoem se eu... o 2 ou 1? Acho que é o 2, se não me falha a memória. É o capítulo 12, versículo 2, acho que é isso. Para que não nos conformemos a este mundo,
mas sejamos transformados, né? No nosso entendimento, ou seja, não se adequar, né? Então, o cristão ele tem esse princípio. Se o cristão não pode se adequar, oxalá a Bíblia, né? Quanto mais a Bíblia. Postura acadêmica, ou seja, postura do seminarista. O estudo exige rigor intelectual fundido com profunda reverência espiritual e submissão ao Espírito Santo. Meus irmãos, não tem como você estudar esse livro com desejo de aprender, com busca de conhecimento, sem você buscar comunhão com Deus primeiramente. Por isso, eu não aconselho ninguém que não seja um cristão fazer um seminário teológico. Não vai ser bom para ele. Mas por que não vai ser bom? Ele não tem que saber? Bom, mas eu preciso da fé para poder fundamentar, sedimentar no meu coração a verdade. Porque se eu não tiver fé, não sei se você concorda comigo, você que está no YouTube, você que está no TikTok. Quem está no TikTok que entrou agora, eu estou no YouTube, no canal Visão de Reino. Se quiser, pode vir para cá. Mas eu não sei se você concorda comigo. Mas como que eu vou acreditar em algo como eu vou aprender sobre algo que eu não creio? É uma pergunta, né? Vou até que ver se tem algum irmão aqui do TikTok fazendo algum comentário. Não, apenas falando aqui sobre os convidados. Muito bem. No YouTube também, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, colocar a sua opinião, aqui é uma sala de aula. Nós estamos numa sala de aula. Você está numa sala de aula, então fique à vontade para participar e será um prazer. Mas, na minha visão, é inconcebível que alguém que não creia, né, alguém que não tem fé no coração, ele possa querer aprender sobre um Deus sobre que ele não entende. Então, o Espírito Santo é aquele que vai trazer discernimento, vai trazer revelação, né? Porque a Bíblia não é apenas um livro qualquer, ela é a revelação de Deus. Vamos ver aqui. A natureza da inspiração verbal e plenária da Bíblia. De que natureza? O Espírito Santo, primeiramente, ele é a ação sobrenatural. Influenciou e guiou de forma ativa e divina os autores da Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele é o autor primário da Bíblia, o que a gente chama de autor primário. Por que autor primário? Porque o homem, ele é o autor secundário. Então, quando alguém fala assim, mas a Bíblia eu não creio nela porque ela foi escrita por homens, né? A Bíblia foi escrita por homens. Então, como é que eu vou acreditar? O abençoado por ET que não foi, né? Só pode ter sido por homem, óbvio que ela foi escrita por homens. Então, dizer que você não crê na Bíblia porque ela foi escrita por homem, você é como falar que 1 mais 1 é 2. Não mudou nada na minha vida. Então, a questão não é que ela foi escrita por homem. Assim como o remédio também é escrito por homem. Você não toma remédio? Ou alguém aqui nunca tomou um dipirona na vida? O remédio é feito por homem. E como que você vai tomar o remédio e vai acreditar que vai ficar bom? Fala para mim. Você não vai lá, você decompõe o remédio para saber se é aquilo mesmo, você não se forma em química farmacológica para você poder entender dos elementos do dipirona, para você poder tomar, então. Não, você acredita, você compra acreditando que o que você está comprando na farmácia é o que você espera e você toma acreditando que vai ficar bom. E foi feito por homem, não foi anjo que trouxe dipirona, não foi um ET, ele não surgiu na natureza, ele foi feito um dia. Agora, você acredita que o remédio feito por homem vai te curar de uma dor. Agora, você não acredita que um livro escrito por homens foi revelado pelo Espírito Santo? Compreende a incoerência argumentativa de quem procura ir por esse caminho, só pelo fato de que a Bíblia foi escrita por homem, ele já acha que por isso ele pode rejeitá-la. Tá, mas aí foi escrito, o remédio foi feito por homem também, e você toma remédio. Fazer o quê?
O autor humano, preservação. Então, o autor primário, o Espírito Santo, fica bem claro para você, e o autor secundário, o homem. Então, tivemos aqui uma ação conjunta, né? Uma ação conjunta, tanto do Espírito, tanto quanto do homem, para que pudesse chegar a esse resultado e termos em nossas mãos a mais pura revelação de Deus. Aqui está a revelação base, né? A maior revelação. Maior revelação do que a da irmã do Coque, nada contra. As irmãs do Coque, nada contra, que Deus abençoe. Né? Minha vida é muito abençoada graças às orações das irmãs, mas aqui está a revelação que sobrepõe, a palavra que se sobrepõe. Mais importante que o profeta que fica revelando CPF na internet e depois cobrando Pix, né? Pessoas que ficam vendendo oração. Aqui no TikTok tem vários aqui, né? Espero que nenhum aqui assistir na aula. Se tiver, também não tem nenhum problema, querido. É só você me bloquear e está tudo certo. Mas eu não vou mudar porque você não concorda. Isso aí não tem negociação. Agora, se você busca revelação que não seja na palavra de Deus, você está colaborando com o erro, porque essas pessoas que pedem Pix na internet, vê se você concorda comigo, elas só têm êxito porque... Quem é que está ligando aqui? Deixa eu só desligar aqui. Sim. Ela só tem êxito porque existem pessoas ligando aqui ao vivo, gente. Ao vivo é outra coisa, né? E a gente tem que usar a internet e aí entra o WhatsApp. Mas ela só tem êxito porque também tem quem pague. Eu quero uma oração, então eu vou fazer um Pix. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, usando o homem, ele conserva as suas características. Olha só que coisa linda isso aqui. Ó. Ele conserva suas características culturais, linguísticas, intelectuais. Todas elas foram preservadas. Amém? Então, a maneira como você lê Isaías, a maneira como você lê João, a maneira como você lê Abacuque, enfim, qualquer livro da Bíblia, qualquer autor, reconhecidamente autor daquele livro, você vai ver que a mensagem ela é inspirada pelo Espírito Santo, porém, as características do autor elas são preservadas. A forma dele se expressar, como ele constrói o pensamento, né? E a mensagem ali é entregue. Então, essa combinação é extraordinariamente criada por Deus, né? Os autógrafos originais, verbal e plenária. A direção divina abrange a seleção das palavras exatas. Todos os 66 livros são igualmente inspirados e autoritativos, ou seja, plenos, né? São livros plenos. São livros que eles se encaixam, os 66 livros. São, como eu disse, são 1.600 anos, mais de 600 séculos, porque um pouquinho mais de 1.600 anos, escrito por pelo menos 42 autores que não se conheciam, nunca se viram, entre eles pescadores, reis, sacerdotes, camponeses, enfim, pessoas das mais variadas culturas e níveis culturais, porém, a mensagem ela se preserva, ela se confirma, tanto que você encontra no Novo Testamento muitas referências a textos do Antigo Testamento, como que se encaixando numa única tela. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário e não tem como se alegrar quando você estuda a palavra de Deus e entende a beleza desse livro único, o livro que ele se sobrepõe. É o livro mais lido, mais traduzido,
mais vendido do mundo. Glória a Deus por isso. Vale um glória a Deus? Coloque no comentário. Glória a Deus. Vale um glória a Deus aí no TikTok? Glorifica a Deus pela sua palavra. Glorifica a Deus pela sua revelação. A Bíblia é aquilo que tudo que você precisa saber de Deus. E a partir do conhecimento desse Deus real, esse Deus pessoal, você passa a relacionar-se com esse Deus maravilhoso. O princípio da inerrância bíblica. Consequência lógica. Sendo Deus o autor primário, sua palavra não pode conter falsidade. Amém? É um ponto pacificado. A argumentação de Cristo e dos apóstolos sempre repousou na fidedignidade absoluta do texto. Ou seja, tanto Cristo quanto os apóstolos concordavam com a mesma premissa. A palavra de Deus é a verdade. Inquestionável. O que eu não entendo, mas eu vejo uma incoerência aqui. Eu vejo uma dificuldade ali. Bom, toda dificuldade que há, ela não está do lado de lá, ela está do lado de cá. Ou seja, está na minha limitação, na sua limitação como ser humano, em compreender verdades que são eternas, verdades que são sublimes, verdades que são maravilhosas para a nossa vida. Deus é verdadeiro, amém? E nós cremos nisso. Seus autores humanos foram de tal modo dirigidos e supervisionados pelo Espírito Santo que tudo o que foi registrado por eles constitui-se em revelação infalível, inerrante e autoritativa. Ou seja, a verdade de Deus, a palavra de Deus, é a última instância, né? É a última gaveta, é a última prateleira, né? Se sobrepõe a todas as demais verdades. Nós temos que obedecer. Por exemplo, abrindo um parêntese, temos que obedecer às leis, temos que seguir os usos e costumes do nosso país. Você que está no Brasil, como nós estamos falando para o YouTube e falando para o TikTok, pode ter pessoas de língua do português, né, que está acompanhando. Muito bem. Você se adequa à cultura do seu país, você obedece às normas do seu trabalho, né? Você vai trabalhar numa empresa X, você se adequa a essa empresa, você vai trabalhar numa empresa Y, você se adequa a essa empresa. Então, você vai morar num condomínio, ele tem normas. Então, nós vivemos em ambientes com normativas, né? Ambientes que têm normas, leis, e nós temos que obedecer. O cristão ele não pode ser um fora da lei, ele não pode ser um forasteiro, ele não pode ser alguém que briga com a lei, briga com princípios. Não. O cristão ele se adequa. Porém, há uma vírgula aqui. Ele se adequa, ele obedece, como a Bíblia diz, para nos sujeitarmos às autoridades. Está de boa. Porém, o cristão não pode ir contra a palavra de Deus. Ele vai obedecer até que esbarre em princípios e valores delineados pela Escritura. Aí não tem jeito. Aí ele coloca a sua vida a prêmio. Aí ele coloca a sua cabeça a prêmio, né? Ele passa a ser perseguido, ele passa a ser preso, ele passa a ser torturado. Existem países onde, por exemplo, é proibido ser um cristão, mas lá há cristãos que cultuam em cavernas, cultuam de maneira clandestina, e quando são encontrados, são mortos. Basta lembrar o que houve agora na Nigéria, né? Tivemos lá realmente perseguição e morte de muitos cristãos. Aqui a grande mídia não fala sobre isso, mas existe do lado de fora uma perseguição desenfreada ao cristão. Mas por quê? Porque proibindo ele de seguir a sua fé. Então, temos que ter esse cuidado para não sermos conduzidos a
a, a obedecer mais o homem do que a Deus. A formação e fechamento do cânon. A palavra cânon, ela vem do grego e ela quer dizer vara de medir, tá? A palavra cânon, ela vem do grego e ela quer dizer vara de medir. Então, quando esse termo ele é aplicado à Bíblia, ele refere-se a transformar as escrituras em regra única de fé e conduta. Nós somos medidos por essa palavra. Você é medido por essa palavra. Então, você quer saber como que está a sua vida? Está ok? Está direitinho? A sua vida está de acordo com o que Deus quer? Você tem que examinar a palavra. Você tem que ver o que está dentro desse livro. Você não é perguntar ao seu pastor, eu estou andando direitinho? Pastor, a minha vida está como Deus quer? O seu pastor pode não saber, porque ele não está com você 24 horas. Né? Ele pode dizer, não, Deus é contigo, Deus é contigo. E a coisa está feia para o teu lado. Né? A coisa está feia para o teu lado, porque você está andando segundo a religião e não segundo a Bíblia. E aí prepondera-se a Bíblia. Agora, ela, nesse sentido, ela se aplica como regra escrita de fé e conduta, a nossa vara de medir. Tá? Os irmãos estão chegando no TikTok, só para lembrar, porque está sempre entrando pessoas, nós estamos ao vivo no YouTube, no canal Visão de Reino. Então, se você quiser estar conosco, um canal Visão de Reino, nós estamos aqui compartilhando a tela e você pode estar conosco. Querendo continuar no TikTok, fique à vontade. É um prazer ter vocês aqui, né? Estarmos trocando aqui essa oportunidade. Aproveita para seguir, tá? Eu vou ficar muito feliz a gente podendo trocar uma ideia sobre a teologia. Então, a origem apostólica, primeiramente, a autoria direta ou aprovação fundamentada no ministério da primeira geração apostólica. A prefiguração da igreja, a igreja já existe como tipo há muitos anos, né? Mesmo antes de Cristo. Porém, como prefigurada no deserto e tal, tanto é que essas passagens são usadas hoje. Mas a igreja, ela passa a existir formalmente, né, a partir de Cristo. E ela surge no primeiro século, principalmente ali, momento de Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Então, ali nós temos a existência da igreja. E, a partir dali, tudo que é pregado, tudo que é ensinado, começa orientado por Deus, né? Inclusive o livro de Atos também quer dizer Atos do Espírito Santo, né? Então, forma-se ali a tradição, né? A origem direta da palavra do Senhor. A formação do cânon, né, da Bíblia, como ela vem pelo uso litúrgico, leitura pública constante, reverente, nas reuniões e na ceia do Senhor. Então, por exemplo, 1 de Coríntios 11, nós temos ali a leitura, né, a escrituração da ceia em Coríntios, né, a normatização da ceia. Tanto é que esse texto ele é muito lido hoje. Então, você tem orientações sobre a ceia do Senhor. A aceitação universal, reconhecimento contínuo por todas as grandes e principais comunidades cristãs no mundo antigo. Então, aquilo que for escrito pelos apóstolos, aquilo que foi encontrado, porque muitos escreveram e esconderam para preservar, e foram encontrados em cavernas. Então, toda essa coletânea, né, foi formando o que nós temos hoje. A consistência teológica, harmonia absoluta e pureza doutrinária, com o restante da revelação especial. Ou seja, a Bíblia ela não se contrapõe, ela se complementa. Né? Ou seja, você lê um texto em Apocalipse que ele vai
encontrar ressonância no Antigo Testamento, né? Você vai encontrar falas dos apóstolos que elas não se contradizem, mas elas se complementam. Quando Paulo fala da fé, a importância da fé sem as obras, não no sentido de negar as obras, mas que a fé ela é prioritária, né? Se sobrepõe às obras. Mas Tiago vai falar sobre a importância das obras, que as obras evidenciam a fé. Os dois estão se contrapondo? Não. O que Paulo está dizendo é que a fé é a base, é o princípio, e as obras é um resultado de uma vida de fé. Então, nesse contexto, nós temos então a formação do cânon bíblico, ou seja, da formação das escrituras. Os cristãos orientais consideravam o cânon como reconhecimento da autoridade da igreja sobre quais livros deveriam ser lidos nos cultos. Muito bem, vamos mudar de tela aqui. Os 4 atributos clássicos das Escrituras. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Muito bem. A aula ela vai até às 21 horas, tá? A aula vai até 21 horas. Os irmãos que estão acompanhando no YouTube, você que está no TikTok, eu tenho uma curiosidade. Qual o livro da Bíblia que você costuma ter mais dificuldade em entender? Coloca para mim, porque vai até nos ajudar em relação a preparar uma aula só sobre isso, tá? Sobre livros difíceis ou livros que desafiam a compreensão, pelo menos da maioria. Então, se você tem algum livro que... Qual o livro da Bíblia? Apocalipse, talvez para alguns, para outros não. Livro de Gênesis, talvez, porque é o livro do princípio, e muitos o vê como muito distante. Coloque para mim qual o livro da Bíblia você tem mais dificuldade em acompanhar, em ler. Coloque aí nos comentários, por favor. Quais são os atributos clássicos das Escrituras? Primeiro, autoridade. A palavra da Bíblia são de Deus. Desobedecê-las é desobedecer o próprio Criador. Então, essa é uma máxima comum, né? Muito clara. A Bíblia, ela, como sendo a palavra de Deus, a partir do momento que eu a tenho como a palavra de Deus, desobedecê-la, estou desobedecendo ao próprio Deus. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Então, suficiência. Contém todas as revelações divinas necessárias para a salvação e a plenitude da vida cristã. Então, tudo que eu preciso para a minha vida é a suficiência da palavra, né? A Bíblia é suficiente no que tange como ela alcança a minha vida, seja na vida emocional, quando ela me traz orientações para uma base emocional, quando a Bíblia ela traz orientações para a minha salvação, me aponta o caminho da salvação, que é Cristo, quando a vida traz orientações sobre os meus relacionamentos. Você, quando lê, por exemplo, Provérbios, é um livro maravilhoso. Maravilhoso porque ele traz conselhos para a vida prática, do dia a dia, né? Por exemplo, não emprestar dinheiro, a não andar por maus caminhos, honrar pai e mãe. Então, ele traz diversos conselhos, né, que conduz a sua vida dentro de uma sociedade. Então, a Bíblia ela é suficiente, sim, quando se trata de orientações normativas para a nossa vida, como revelação da parte de Deus. Clareza. Os ensinamentos salvíficos podem ser compreendidos por qualquer pessoa que os busque com fé. Ou seja, a Bíblia não é apenas para doutores, né? A Bíblia não é apenas para doutores. A Bíblia é um livro para todos, né? A pessoa mais simples, ela não só pode ler, mas pode compreender. À medida que ela se aproxima desse livro, utilizando a maior ferramenta de compreensão que há, que é a fé, né? A fé e a comunhão com Deus,
E à medida que ela abre o seu coração, a palavra vai falar o seu coração. A nossa irmã colocando que o livro de Zacarias, né, traz algumas visões difíceis de entender. É de fato, é Zacarias, Daniel, né, tem revelações que são até muito apropriadas para aquele tempo, específicas para aquele tempo, né? E como elas se aplicam muito a um certo tempo, a uma certa região, a uma certa cultura que foge muito da nossa, de fato, fica distante no entendimento. Porém, por que ela está escrita ali? Porque, de alguma maneira, ela nos traz uma mensagem que é valiosa para o nosso dia hoje. A questão é compreender. Mas a gente vai falar sobre livros que desafiam a compreensão. E ela é um livro que atende à necessidade humana, indispensável e insubstituível para o conhecimento do Evangelho e manutenção da vida espiritual. Ou seja, saúde espiritual, a farmácia está aqui. Vida com Deus, manual está aqui. Ida para o céu, só tem orientação aqui dentro. Então, a Bíblia, ela alcança essa plenitude em nossa vida. A minha dificuldade é primeiro e segundo reis, por causa dos homens, dos nomes, que são quase parecidos, é verdade. Muitos nomes, né, da Bíblia são repetidos. Por exemplo, o nome de Jesus é um nome muito comum na sua época. Tá? Não era um nome difícil ou um nome raro. Muitos se chamavam Jesus. Judas também era um nome muito comum, né? Inclusive Jesus tinha um irmão chamado Judas, né? Tiago, enfim. Então você identifica muitas das vezes pelo nome do pai, né? Tiago, filho de Timeu. Aí você vai pelo nome do pai identificar quem é aquele Tiago de quem a Bíblia está falando. Então a identificação ela vem mais pela genealogia, não pelo sobrenome, até porque não é usual na Bíblia o uso do sobrenome, como é a nossa cultura, o uso do sobrenome. Tá? Somente a Escritura é a autoridade suprema. E nós temos aí, falando sobre isso, né? A Escritura ela se sobrepõe às tradições, concílios e opiniões humanas. Então, se eu reunir com mais uma meia dúzia e disser, não, a partir de hoje a verdade é outra, a minha opinião, né, a minha colocação a esse respeito, ela é nula. Né? Tudo que está aqui, tudo que está aqui nesse quadrante aqui, não serve de nada. Tá? Você que está no TikTok, eu estou riscando aqui no quadro as tradições, concílios, opiniões humanas. Aí eu não concordo com isso. A Bíblia tem um texto aqui que eu não concordo. Meu querido, a minha opinião de não concordar com alguma coisa não representa absolutamente nada. Por quê? Porque ela é uma revelação perfeita. Né? E eu posso discordar para mim. Digamos que alguém se contraponha a um princípio bíblico, por alguma razão. Né? A Bíblia fala para não mentir, né? Para não mentir. Mas tem alguém que gosta de mentir, que vive mentindo. Então, quando a Bíblia repreende isso, a pessoa, não, eu não concordo com essa questão aí. Então, não vai ter valor algum, não vai mudar absolutamente nada. A Bíblia é o que é. Ela encerra em si mesmo toda a verdade. As usurpações da autoridade bíblica. Quais são as usurpações? São práticas, são tendências, são atitudes que buscam invalidar a verdade bíblica. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, algo do tipo tradição, que quer se sobrepor, eu estou usurpando. Há religiões, e aqui eu não quero atacar religião alguma, mas há religiões onde a tradição
ela se equipara com a Bíblia, né? Ela tem a mesma autoridade, mas não há como colocar a Bíblia em pé de igualdade com tradição. Tradição alguma sequer pode se nivelar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima. A tradição é importante? Claro que é importante. A tradição tem um valor? Ela tem um valor, mas ela sequer ela se equipara à Bíblia. Muito menos ela se colocaria acima da palavra de Deus, né? Então, a tradição é um método humano de usurpação das Escrituras. Razão. A razão é analisar a Bíblia do ponto de vista unicamente lógico. Ou seja, eu querer entender como que Deus criou tudo do nada. Fala para mim. O verbo que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em hebraico, é bara. Criou, né? Bereshit, Elohim, bara. No princípio criou Deus, né? Como que e esse bara ele não é mencionado, atribuído a homem algum. Nenhuma criação humana é usada essa mesma palavra, porque bara significa criar do nada, trazer à existência o que nunca houve, o que nunca existiu. O homem ele transforma. Deus criou do nada. E alguém pode questionar, mas logicamente, como compreender isso logicamente? Como analisar isso logicamente? Meu querido, se você for querer entender isso logicamente, você vai ficar pirado. Vai sair fumacinha pelo ouvido, né? Porque criar do nada é coisa de Deus. Milagre. Alguém aqui no TikTok, alguém aqui no YouTube me explica qual é a lógica do milagre. Estava vendo agora há pouco um jovem que sofreu vários traumas de um acidente de moto, traumatismo craniano, e enfim, o jovem foi para o hospital semi-morto, praticamente. E está vivo, né? Tá melhorando, apresentando melhoras. É um milagre, porque eu conheço pais que perderam um filho com um acidente muito mais simples do que esse. Meu filho é um milagre. Eu sou um milagre, né? Então, explica para mim milagre. Se alguém conseguir colocar isso dentro de uma sequência lógica, não há. Você compreende a partir da fé, a partir da aproximação com Deus, da vida com Deus. Então, a razão lógica, ela precisa se submeter à fé. Eu tenho que ter lógica na análise, mas eu não posso fazer da lógica a minha ferramenta prioritária. E a emoção. Irmãos, quantos cultos você já foi? Fala para mim. Quantos cultos você já foi totalmente emocionais? Cultos em que a pessoa ela se emocionou, ela chorou, ela pulou, ela rodou, ela entregou recado, falou em língua estranha, mas a vida não mudou. Porque emoção não muda, queridos. Quantas pessoas já no culto chorou, derramou ali muitas lágrimas. Lágrimas não mudam ninguém, choro não muda ninguém, tá? Alguém não é mudado por uma emoção. Só a única coisa que pode mudar alguém, Jesus falou para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. E nascer de novo, queridos, é pela palavra. Não existe nascer de novo pela emoção. Eu sei que a emoção é importante, você quer ouvir um louvor que toque seu coração, você quer ouvir uma palavra que toque a sua vida, uma palavra que fale o seu coração, que te coloque para cima, que alimente a sua alma, alimente suas emoções. Isso é natural. E é bom sim estar em um ambiente onde a gente se sente, né? Sentir tem a ver com sinergia, tem a ver com a emoção. Mas não podemos fazer da emoção uma autoridade maior. Eu senti isso, então Deus quer isso. Começa por aí a queda de muita gente. Tá? Começa por aí a queda de muita gente. Não é porque você sentiu que Deus quer.
é porque você entendeu pela revelação da palavra que Deus quer. Tá bom? Essa correção aqui, ela é muito importante. Voltando aqui à tela, vamos... Muito bem. Próximo ponto. A suficiência das Escrituras, né? Nós falamos na tela passada, ela é suficiente em si mesma, porque ela é plena, a plena revelação de Deus para as nossas vidas. O que a Bíblia não é? O que a Bíblia não é? Essa parte aqui é muito importante você prestar atenção, você que está me acompanhando aqui na aula. Primeiro, ela não é um manual enciclopédico de engenharia, arquitetura ou medicina. Ou seja, ali a Bíblia ela não tem o objetivo de provar a existência de Deus matematicamente, ou seja, fazer com que você, na lógica, você compreenda que A mais A é B. Não existe isso. Tá? A Bíblia não é um livro que se ocupa com a lógica humana. Tá? Portanto, ela é um livro de revelação divina. É um Deus que se transcende, é um Deus que é transcendente, né, que está além do físico, é metafísico, e ele se relaciona com o homem, né, e ele se expressa para o homem através da Bíblia. Então, pegar uma linguagem espiritual e trazê-la à compreensão humana. Então, isso tem seus desafios, porém, da parte humana. A Bíblia, eu acabei aqui passando o lápis em cima, deixa eu apagar aqui, isso, voltar para o lápis, fazer um risco melhor. A Bíblia ela não é um tratado exaustivo de biologia moderna ou física quântica. Tá? Mantém a mesma linha de pensamento. A Bíblia não é um almanaque de regras diárias, pormenorizadas para todas as trivialidades humanas. Em outras palavras, a Bíblia ela não é um livro meramente de regras, né? Como muitos tratam a Bíblia como um livro apenas de normas. É um livro de vida, é um livro de comunhão, é um livro que expressa o amor de um Deus por cada um de nós. Então, não é um livro de regras meramente. Não é um livro que se restringe a dizer o que você deve e não deve fazer. Né? Não é um código de leis como nós temos hoje o nosso código de leis, seja civil, seja criminal e de outras áreas. Não, ele é um livro que trata de histórias que trazem verdades que traz a verdade de Deus, o conhecimento de Deus para nós. Então, esse conhecimento, ele se faz importante. A clareza, ela tem a ver com a linguagem, né? E para que eu possa ter mais entendimento na interpretação da Bíblia, eu preciso sempre ler o contexto daquela palavra e ver onde esse texto ele encontra o que a gente chama de referência, ou seja, é um texto que ele se comunica com outro texto e faz com que haja um entendimento. Se eu ler um versículo só, eu vou ter dificuldade em entender, mas quando eu leio todos os textos que eles se harmonizam com aquele texto, eu vejo que há uma compreensão a partir dali. A necessidade de iluminação do Espírito Santo. Primeiro, porque ele traz a autoridade da Bíblia à medida que ele revela a palavra para mim. A palavra de Deus em si mesma possui autoridade divina e absoluta e imutável. Argumentos lógicos e a exegese acadêmica são úteis e válidos para demonstrar sua veracidade externa, mas não podem forçar a fé. Deixa eu fechar aqui. Tá. Muito bem. Então, o Espírito Santo ele vai trazer a iluminação do entendimento da palavra. O que está entrando nisso?
Muito bem. O entendimento da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, está dando algum problema aqui na live aqui. Bom, deixa eu tirar ali. Pronto, tirei a live do TikTok, estava dando algum problema ali. Então, primeiro, o Espírito Santo ele vai trazer a revelação. Segundo lugar, ele vai trazer o meu coração a revelação pessoal. Ou seja, primeiro ele traz o entendimento da palavra, aquilo que a Bíblia ela quer dizer, no sentido que é para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha igreja, mas ela também traz o aprofundamento, né, o entendimento para o meu coração pessoal, ou seja, algo que Deus está falando comigo. E quantas pessoas já leram a Bíblia e falou, pô, Deus está falando algo comigo em relação a essa atitude que eu tenho que tomar. Deus está falando algo comigo em relação a esse lugar que eu tenho que ir. Então, perceba que a gente chama isso de palavra rema, é a palavra revelada, é a palavra que é específica. Por exemplo, Jesus, quando falou para Pedro, né, para ele andar sobre as águas. Se eu for tentar hoje andar sobre as águas, eu vou afundar. Foi para Pedro que ele falou, não foi para mim. Né? Mas quando ele disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele falou para mim também, falou para você também. Então, entende essa diferença. Porque elas se discernem espiritualmente. Perfeito. Muito boa colocação, meu amado. O ponto focal. Qual é o centro da Bíblia? Né? Qual é a prioridade da Bíblia? Aqui até colocamos um Jesus aqui, um bonequinho de Jesus. Não quer dizer que ele era assim, tá? O Antigo Testamento, ele prepara, profetiza e aponta para quem? Para Jesus Cristo, a palavra encarnada, né? O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus em carne. O Novo Testamento, ele revela, ele explica, ele exalta. Ou seja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles honram Cristo, eles apontam para Cristo. Logo, Cristo é o centro da Bíblia. Né? A Bíblia ela é cristocêntrica. Né? Ela é cristocêntrica. O Senhor Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia. Ele é identificado através dos tipos, das figuras, dos símbolos, das profecias. Vocês que estão comigo ao vivo aqui, me dê um exemplo que vem à sua cabeça do Antigo Testamento de alguém que foi tipo de Cristo. E a gente vai aqui tentar entender por quê. Coloque para mim nos comentários alguém que vem à sua mente, nesse momento, que ele foi tipo, né? Ele foi tipo de Cristo. Aqui, ó. Ele foi tipo. Ou uma das figuras, ou seja, a vida dele, ou dessa pessoa, representou Jesus no Antigo Testamento. Tá? Enquanto vocês colocam aqui para mim, eu vou avançando com a aula, tá bom? Que a gente está quase no final já. A contemporaneidade existencial da Bíblia. Ah, sim. Nosso irmão que colocou, Diaco Deci, colocou Moisés. Parabéns. De fato, Moisés, ele foi um tipo de Cristo. Por mais que pareça uma heresia, né? O tipo de Cristo, como assim? Mas o termo não está errado, tá? O termo está teologicamente certo. Ele foi um tipo. Por que ele foi um tipo? Porque ele foi um libertador. Ah, mas Moisés não errou, Moisés não teve mulher. Veja bem, o tipo, ele não se torna um tipo na sua literalidade. Né? Ele não precisa representar Cristo de maneira em todos os aspectos da vida dele. Até porque, se fosse,
e teríamos que excluir todos, porque todos pecaram e Cristo não pecou. Compreende a lógica? Então, é, 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 a vida da pessoa, em algum aspecto do Antigo Testamento, já prefigurava Cristo. E Moisés foi um deles. Eu concordo com o irmão Melquisedeque também, né, por ele representar uma autoridade sacerdotal, e Moisés, Abraão dizimara ele, né, isso antes da questão das leis, então não foi um dízimo movido por leis, por normas. Muito bem. Podemos olhar também Isaac, com certeza, diaconisa, com certeza. Isaac é um tipo de Cristo, pela forma como ele foi colocado, né? Como ele foi colocado ali para sacrifício, né? por seu pai Abraão, e ali foi preservado, né? Então, até aquele momento ali em que ele foi preservado da morte, ele prefigurava Cristo sendo levado como cordeiro mudo por nós. Perfeito, os irmãos estão acompanhando muito bem, parabéns. Então, qual é a atualidade existencial, né? O contexto, por que a Bíblia é contextualizada conosco hoje, apesar de ser um livro de 1.600 anos? Há um escritor, não me lembro o nome, ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é um livro que ele está acima do tempo. A Bíblia julga e decodifica a sociedade moderna, não o inverso. E aí volta o que eu falei anteriormente, né? Ela retrata essa sociedade, mesmo essa sociedade parecendo ser tão moderna. A natureza humana é imutável. Irmãos, atitudes que Eva teve lá no Jardim do Éden, a humanidade tem hoje, que é a curiosidade, é querer buscar coisas novas, né? O que levou o homem a pecar no Éden, leva muitos a pecar hoje. Então você vê que a Bíblia ela fala do comportamento humano. A cultura muda, ambientes mudam, mas ser humano é ser humano. Tá? O ser humano é ser humano, e isso é imutável. E a relevância da Bíblia. A Bíblia não é um artefato de museu. Como eu falei, ela é um livro antigo, porém um livro atual. Deu para entender? Eu nem gosto muito do termo Velho Testamento. Não sei se os irmãos já repararam, eu não uso esse termo. Tá? Eu não uso esse termo. Eu não uso o termo Velho Testamento. Eu uso o termo Antigo Testamento, porque aquilo que é antigo não necessariamente é velho. Quantas pessoas compram coisas antigas? Né? E caro ainda, né? Caro ainda. Móveis antigos, né? Valem muito dinheiro. Tem carro de colecionador, a pessoa reforma o carro e tal, e vende por mais caro do que carros novos. E é um carro antigo, mas não é velho. Então, eu não gosto desse termo, o Velho Testamento. Esse termo eu não gosto de usar. Mas, enfim, eu não critico quem usa também. Vamos ver aqui. Muito bem. A pregação e aplicação prática. Nós temos aqui a importância da exegese do texto sagrado, o estudo da palavra antiga, pregação relevante e transformadora, exegese da sociedade, as dores e medos reais. Então, a Bíblia é um livro que se conecta através de uma exegese. O que é exegese? A gente tem uma aula só disso no seminário. Tá? Existe uma aula que trata somente de exegese bíblica. Mas, trazendo aqui uma pincelada, né, sobre isso, exegese é tirar do texto aquilo que o texto diz. Tá? É aprender, usar ferramentas, é usar técnicas para tirar do texto o que, de fato, ele quer dizer. E a Bíblia, o uso da Bíblia hoje na pregação, ela tem que ter uma exegese, ou seja, uma aplicação que tenha relevância para quem ouve. Tá? Do que adianta apenas, eu não quero diminuir a importância, mas do que adianta apenas falar que o mar vermelho se abriu? A pessoa vai para a igreja, volta para casa, ouve que o mar se abriu,
Mas foi uma bênção para aquele povo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Uma pessoa que está desempregada, doente, passando diversas lutas. Então, eu preciso pegar um texto, seja do Antigo, seja do Novo, e fazer desse texto algo que seja prático para essa pessoa, algo que se aplique à vida dessa pessoa. Isso é fazer da Bíblia um livro contemporâneo. Síntese, ou seja, o resumo. A Bíblia a Bíblia fundamentada na palavra. Jesus, eu estou com o texto aqui lendo errado. Perdoe, irmãos. É cansaço já, tá? Dá um desconto. A igreja fundamentada na palavra. É que a gente está falando da Bíblia direta, e quando tem que falar da igreja, e aqui deu uma embolada aqui. Mas a palavra aqui, deixa eu voltar, aqui, muito bem, é igreja, a igreja fundamentada na palavra. Essa é a única maneira da igreja estar de pé. Essa é a única maneira da igreja crescer. Essa é a única maneira da igreja estar sendo preparada para o arrebatamento. A igreja não é preparada para o arrebatamento na emoção, no achismo, né? A igreja é preparada através, quando ela se fundamenta aqui, na palavra. É a palavra escrita, né? É a palavra revelada. Então, é assim que ela se coloca. A palavra traz a doxologia, a adoração e temor a Deus. Ou seja, ela nos traz normas, conduz-nos à adoração ao Senhor. E a igreja precisa estar submissa intelectualmente ao Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa remover os entulhos do pecado, das tradições, do paganismo, né, do praganismo humano. Praganismo é uma coisa, paganismo é outra. Né? Praganismo é a racionalidade humana aplicada, né, a pessoa prática, mas sem a fundamentação da Bíblia. E o paganismo são práticas mundanas que cercam a igreja. Ela precisa ter um estudo rigoroso da palavra. Eu lamento que muita igreja tem parado com os estudos, né? Você vai na escola bíblica da igreja, quantas pessoas vão? A maioria ou a minoria? Você vai a um culto de membros. Eu sou da época do culto de doutrina. Alguém aqui é dessa época? Eu sou dessa época, do culto de doutrina. E a igreja toda ia. Tá? E tinha hora de fechar a porta da igreja. Você chegava até aquele horário ou você não podia entrar. Era assim. Hoje em dia, tirou esse termo culto de doutrina, né? Colocou culto de membros. E há algum demérito nisso? Não. Continua sendo culto de membros. Ou o culto da palavra também, acho que é interessante. O estudo bíblico, né? Mas tem que ter o encontro onde a Bíblia é aberta e dissecada. A Bíblia é aberta e se lança luz sobre ela. Tá? É o estudo rigoroso, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Por último, conclusão, aqui é o final da aula. O desafio final é um mundo que clama por verdades relativas. A igreja é chamada a permanecer inabalável, como a coluna. Essa palavra aqui, relativa, eu quero destacar ela, porque uma coisa que a Bíblia não é relativa. A Bíblia não é um conceito relativo. Não é o que eu acho. Não, eu acho que a Bíblia é isso. Não, a Bíblia é uma verdade absoluta. Ela se sobrepõe à minha opinião. Ela é a coluna da verdade. A Bíblia é divinamente inspirada, inerrante, clara, suficiente e a suprema autoridade cristã. Então, o cristão, não importa a igreja, batista, metodista, presbiteriano, não importa a placa da sua igreja, não importa. Se ela tem a Bíblia como a autoridade máxima, acima do pastor, acima do líder da igreja, está ótimo. Agora, quando o pastor ele começa a dizer, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo, mas começa a fugir do alicerce da palavra,
começa a dizer coisas que fogem da exegese bíblica, meu querido, seu tempo ali, ó, não precisa de sinal de Deus, tá? Não precisa de sinal de Deus. Aí já está um sinal claro para você. Fugiu da Bíblia, fugiu da direção. A Bíblia é a bússola que nos apresenta a Deus. A Bíblia é a bússola que nos leva a Cristo. Então, a verdade do cristão é a palavra. Temos que estar submisso, temos que congregar, né? Temos que viver em comunhão, mas tendo sempre a excelência da palavra de Deus. Aqui eu indico um livro, que é o livro de Teologia Sistemática de Warren Grudem. Esse livro aqui, eu tenho esse livro, e é um livro extraordinário, doutrina sistemática, né? Teologia sistemática, então é um livro que ele traz várias discussões a respeito de temas importantes da Bíblia. Então, você pesquisando na internet, você vai achar com muita facilidade esse livro, para que você possa tê-lo como um material de pesquisa, material de referência nos seus estudos.